A Trindade é um dos maiores mistérios da fé cristã. Muitos já ouviram falar dela, mas poucos compreendem profundamente o que ela significa. Quando falamos sobre a Trindade, estamos nos referindo a um conceito que une Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma única essência divina. Essa união perfeita não é apenas um princípio teológico complexo, ela é, na verdade, a chave para entender o amor divino que sustenta toda a criação e especialmente a vida cristã. Desde os primeiros relatos das Escrituras, a Trindade é mostrada como um princípio ativo na história da humanidade. O amor de Deus não é algo abstrato ou distante. Ele é real e tangível, vivido em comunidade, e é através dessa comunidade que vemos a revelação de quem Deus realmente é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas títulos ou símbolos, mas pessoas que interagem entre si e conosco, demonstrando o que significa ser verdadeiramente amor. Quando olhamos para a Trindade, vemos que ela revela um amor profundo e interrelacional. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo os une em um laço eterno. Esse amor não é limitado, ele se expande para todos nós. O coração da vida cristã é a compreensão de que somos convidados a participar desse amor. Não somos espectadores distantes de algo que acontece no céu, mas somos chamados a viver dentro dessa dinâmica de amor. O Espírito Santo nos aproxima do Pai e do Filho, revelando a verdadeira natureza desse amor divino e tornando-o acessível à nossa experiência cotidiana. Mas como podemos entender a profundidade desse amor? Para começar, precisamos olhar para o próprio ato de criação. Na Bíblia, vemos que Deus criou o mundo não por necessidade, mas por amor. O universo, a terra e a vida humana são fruto desse amor criativo, que busca um relacionamento com sua criação. A Trindade está presente desde o começo da criação, como vemos no livro de Gênesis, onde o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e a palavra de Deus, que é o próprio Filho, se fazia presente, criando tudo o que existe. Esse ato criativo revela uma característica importante de Deus. Ele é um Deus de relacionamento. Não é um Deus distante ou isolado, mas um Deus que se manifesta de diversas formas para alcançar a humanidade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Cada uma dessas pessoas da Trindade tem um papel único, mas todos trabalham juntos para realizar o plano divino de amor e salvação. Quando entendemos a Trindade dessa maneira, percebemos que o amor de Deus não é um conceito abstrato, mas algo que está em ação em todo o tempo e em toda a criação. Essa verdade transforma a maneira como vemos a nossa própria vida e a nossa relação com Deus. O amor de Deus, que se manifesta de forma tão viva e concreta na Trindade, nos convida a participar desse amor, a viver em harmonia com Ele e com os outros. O amor de Deus nos chama para um relacionamento profundo e pessoal com Ele, algo que vai além da simples observância de regras ou tradições religiosas. Ele nos convida a uma vida de comunhão, onde experimentamos a presença de Deus não como algo distante, mas como algo íntimo e transformador. Agora podemos nos perguntar como essa realidade se reflete em nossa vida cotidiana. Como o amor divino, exemplificado na Trindade, pode moldar nossas ações e atitudes. O primeiro passo para responder a essas perguntas é entender que a vida cristã não é apenas sobre doutrinas ou práticas religiosas, mas sobre um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Esse relacionamento é sustentado pela ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos guia, nos ensina e nos fortalece para viver conforme o propósito divino, moldando-nos à imagem de Cristo, o Filho de Deus. A chave para viver nesse amor é compreender que, assim como a Trindade está em constante relação e comunhão, somos chamados a viver em comunhão com Deus e uns com os outros. O amor de Deus nos convida a refletir sua natureza, a viver como Ele viveu, com misericórdia, compaixão e perdão. Esse amor é a base da vida cristã, pois é a partir dele que todas as outras virtudes cristãs. Portanto, a Trindade não é apenas um conceito abstrato ou uma doutrina complicada, ela é a própria essência do cristianismo. O amor divino que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a base de nossa fé.
A compreensão da Trindade nos ajuda a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor com os olhos de Deus, enxergando cada ser humano como um reflexo do seu amor. E assim, o que podemos aprender da Trindade sobre o amor divino é mais do que uma teoria teológica, é uma prática diária de comunhão e amor em nossas vidas. Como cristãos, somos chamados a viver esse amor, a refletir esse amor e, acima de tudo, a ser instrumentos desse amor no mundo. A Trindade nos revela que o amor é a base de tudo, e é esse amor que nos sustenta, nos transforma e nos chama para viver em harmonia com o Criador e com os outros. À medida que aprofundamos nossa compreensão do amor divino, é importante refletir sobre a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como ele é a expressão máxima desse amor. Jesus, em sua vida na terra, não apenas falou sobre o amor de Deus, mas o viveu em toda a sua plenitude. Sua morte na cruz é o maior exemplo do amor sacrificial de Deus. O amor de Cristo não foi apenas uma ideia ou um sentimento, mas uma ação concreta e redentora que transformou a história da humanidade. Quando Jesus diz em João 15:13, "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos", ele não está apenas nos ensinando sobre o amor, mas também nos mostrando o que significa amar de verdade. O amor divino não se limita a palavras ou sentimentos, ele se expressa em ação. O sacrifício de Cristo na cruz é o ápice desse amor. Ele entregou sua vida por nós, mesmo quando éramos indignos, e essa ação nos revela a profundidade do amor de Deus. O amor de Jesus como Filho não é algo isolado, mas está completamente alinhado com a vontade do Pai. Na Trindade, o Pai envia o Filho ao mundo para cumprir sua missão redentora, e o Filho, por sua vez, cumpre essa missão com total obediência ao mundo. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, participa ativamente deste plano divino, não apenas no ato de capacitar Jesus para sua missão, mas também em nos fazer compreender e viver esse amor em nossas próprias vidas. Em Efésios 3:17 e 19, Paulo ora para que os cristãos sejam arraigados e fundados em amor e que possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Este amor é inexplorável em sua profundidade, mas ao mesmo tempo ele é profundamente pessoal. Ele é algo que cada cristão é chamado a experimentar e vivenciar, não como uma doutrina distante, mas como uma realidade transformadora no dia a dia. Ao compreender o amor de Deus de maneira mais profunda, começamos a ver que a vida cristã não é apenas sobre evitar o pecado ou seguir um conjunto de regras. A vida cristã é, antes de tudo, uma resposta ao amor de Deus, um chamado a viver em relação com Ele e com os outros. O amor de Deus nos liberta do egoísmo, do medo e da solidão, e nos chama a viver em comunidade, seguindo o exemplo de Jesus, que viveu em perfeita harmonia com o Pai e o Espírito Santo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em perfeita unidade, nós também somos chamados a viver em unidade com Deus e uns com os outros. Além disso, o amor divino não é algo que podemos produzir por nós mesmos. É um amor que vem de Deus e que, por meio do Espírito Santo, é derramado em nossos corações. Romanos 5:5 nos lembra que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que o amor de Deus não é algo que tentamos alcançar por esforço próprio, mas algo que Deus nos dá como um presente. O Espírito Santo é o agente divino que nos capacita a viver esse amor e a espalhá-lo ao nosso redor. A vida cristã é, portanto, uma jornada de transformação. À medida que nos relacionamos mais profundamente com a Trindade, somos moldados à imagem de Cristo, e isso reflete diretamente na maneira como viver. Em João 4:16, lemos: Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O amor de Deus é a base de nossa identidade cristã. Ele é a força que nos motiva, nos transforma e nos chama a viver em obediência a Deus, não por medo ou obrigação, mas por gratidão e amor. E quando olhamos para a Trindade, vemos que o amor divino também nos chama a viver em harmonia uns com os outros. Jesus, ao instituir o mandamento do amor, disse: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", Mateus 22:39. Esse mandamento não é apenas uma orientação moral, mas um reflexo do próprio caráter de Deus.
O amor de Deus é inclusivo e acolhedor, e é esse tipo de amor que somos chamados a viver em nossa vida cristã. No entanto, viver esse amor pode ser desafiador. O mundo em que vivemos muitas vezes valoriza o individualismo, a competição e o egoísmo, tornando difícil para nós viver em comunidade com o mesmo amor sacrificial que vemos na Trindade. Mas é justamente nesse ponto que o Espírito Santo se torna fundamental em nossa caminhada. Ele nos ajuda a superar os obstáculos e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. O Espírito Santo é o capacitador divino que nos ensina a viver no amor, a perdoar, a servir e a colocar os outros em primeiro lugar. Em um mundo que muitas vezes busca respostas rápidas e soluções superficiais, o amor divino, refletido na Trindade, nos oferece um caminho profundo e duradouro. Esse amor é a base da vida cristã, porque ele nos chama para algo maior do que nós mesmos. Ele nos chama para viver em união com Deus e com os outros, refletindo a unidade perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que a vida cristã deve ser vivida, não como uma lista de regras ou uma busca por status, mas como uma resposta contínua ao amor de Deus que nos transforma e nos une em seu propósito eterno. O amor de Deus, como revelado na Trindade, não é apenas algo que devemos compreender intelectualmente, mas algo que deve moldar a maneira como vivemos no nosso dia a dia. Quando entendemos o amor de Deus e como ele se manifesta na relação dinâmica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começamos a perceber que somos chamados não apenas a receber esse amor, mas a ser canais desse amor no mundo. A vida cristã, então, não se resume a uma busca por autossatisfação ou segurança pessoal. Ela é uma jornada de doação, de serviço e de amar os outros da mesma maneira que fomos amados. Em hino João 4,19, lemos: "Nós amamos porque ele nos amou primeiro." Este versículo resume perfeitamente a essência da vida cristã. O amor que somos chamados a viver não é algo que conseguimos criar por nós mesmos. Ele é uma resposta ao amor divino que primeiro nos alcançou. A nossa capacidade de amar os outros vem diretamente do entendimento do amor de Deus por nós. Quando compreendemos quão vasto e profundo é esse amor, somos transformados e impulsionados a amar os outros de forma genuína e sacrificial. A beleza do amor divino é que ele não faz distinção. Ele é inclusivo. Não importa a nossa origem, o nosso passado ou o nosso estado atual, o amor de Deus nos alcança onde estamos. Este amor se reflete nas ações de Jesus, que se aproximou de todos, especialmente dos marginalizados e excluídos da sociedade da sua época. Ele não apenas pregou o amor, mas demonstrou-o por meio de suas ações, curando os doentes, alimentando os famintos, perdoando os pecadores e oferecendo graça aos humildes. Jesus, ao viver dessa maneira, mostrou ao mundo o que é o amor de Deus em ação e como isso pode ser refletido em nossas próprias vidas. Ao meditarmos sobre esse amor, somos desafiados a viver de maneira diferente. A Trindade nos chama para a transformação, não apenas no nível espiritual, mas também no nível prático e social. A vida cristã envolve uma mudança no nosso modo de ver os outros. O amor de Deus nos chama a olhar para as pessoas não apenas como indivíduos, mas como filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem. Esse olhar transforma a maneira como nos relacionamos com o próximo, nos levando a uma atitude de respeito, compaixão e serviço. Em Mateus 25:40, Jesus nos ensina: "Sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, a um destes mais pequeninos, a mim o fizestes." Este versículo é um lembrete de que nosso amor deve ser refletido nas ações concretas de cuidado com o próximo. O amor cristão não é um sentimento passageiro ou uma emoção temporária, mas uma prática constante de agir em favor dos outros. Quando amamos de verdade, nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. E assim como o amor de Deus se expressa de maneira tangível através do Filho e do Espírito Santo, nosso amor também deve ser algo que se torna visível no mundo. O amor divino não se limita às boas intenções.
Ele se traduz em obras de misericórdia, em atos de bondade, em gestos de perdão e em uma disposição para servir. O cristão não é chamado a viver de maneira egoísta, mas a viver de forma generosa e altruísta, refletindo a própria natureza de Deus, que é amor. Deus, como Trindade, vive em perfeita unidade, e esse amor mútuo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo serve como modelo perfeito para as nossas relações interpessoais. A verdadeira comunhão cristã é construída sobre a base desse amor, e é através dessa comunhão que a Igreja se torna uma testemunha viva do amor de Deus no mundo. O amor de Deus, ao contrário do que o mundo muitas vezes ensina, não é condicionado pelas circunstâncias. Ele não depende de como nos comportamos ou do que conseguimos oferecer em troca. O amor divino é incondicional. E é esse amor incondicional que somos chamados a viver em nossas próprias vidas. Como cristãos, somos desafiados a amar aqueles que não nos amam, a perdoar aqueles que nos ferem e a servir aqueles que não podem nos retribuir. Esse é o amor que Jesus exemplificou e que agora é dado a nós pelo Espírito Santo para viver e praticar. É nesse contexto que o Espírito Santo tem um papel crucial. Ele não só nos guia na compreensão do amor de Deus, mas também nos capacita a viver esse amor em nossas vidas. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, nos ensina a amar da mesma maneira que Deus ama. Ele transforma nosso coração, substituindo o egoísmo e o orgulho pela humildade e a compaixão. Ele nos dá a coragem de perdoar quando é difícil, de servir quando é inconveniente e de amar quando é desafiador. O Espírito Santo, portanto, não apenas nos revela o amor de Deus, mas nos capacita a vivê-lo de maneira prática e tangível no mundo. A vida cristã, então, é uma jornada de transformação em que cada dia nos aproximamos mais da perfeição do amor divino. A Trindade nos chama a viver esse amor de forma radical, superando os limites humanos e imitando o exemplo de Cristo, que deu sua vida por nós. E é através dessa imitação que vemos o reino de Deus sendo manifestado aqui na terra, onde o amor de Deus se espalha e transforma todas as coisas. Somos chamados a ser os agentes desse amor no mundo, a viver como um reflexo da Trindade e a convidar os outros a participar desse amor divino. Este amor é o centro da vida cristã. Sem ele, todas as outras virtudes cristãs seriam vazias e sem sentido. O amor de Deus é a força que nos une como igreja e nos impulsiona a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é a base da nossa fé e é esse amor que nos leva a fazer a diferença no mundo, sendo luz para os outros e espalhando a mensagem de salvação em Cristo. A Trindade, com seu amor perfeito e incondicional, é a razão pela qual somos chamados a viver de maneira diferente, a refletir esse amor e a ser agentes de transformação no mundo. À medida que concluímos nossa reflexão sobre a Trindade e o amor divino, é essencial reconhecer que o chamado para viver esse amor não é apenas uma aspiração espiritual, mas uma missão prática no mundo. O amor de Deus, refletido nas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é uma teoria distante, mas uma realidade diária a ser vivida por cada cristão. A vida cristã, portanto, é um convite para imitar esse amor incondicional e transformador que começa com nossa relação pessoal com Deus e se expande para todas as nossas interações com o próximo. A Trindade nos ensina que o amor verdadeiro é relacional. Não se trata de um amor isolado, mas de um amor que se expressa em comunidade, em união com os outros. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo os une em uma perfeita harmonia. Da mesma forma, nós, como cristãos, somos chamados a viver em comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse amor relacional é a essência da Igreja, o corpo de Cristo, e é através dessa união que o reino de Deus é revelado na terra. Nosso chamado é claro: viver o amor de Deus em nossas vidas e testemunhar esse amor para o mundo. Como o próprio Jesus nos ensinou, o amor de Deus não se limita às palavras, mas se revela nas ações. Em Mateus 5, 14 e 16, ele diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim,
Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somos chamados a ser luz, a refletir o amor de Deus por meio de nossas ações, para que outros possam conhecer a Deus e ser transformados por seu amor. Viver esse amor de forma prática envolve muitos aspectos de nossa vida cotidiana. Quando amamos como Deus nos amou, isso se reflete em nossos relacionamentos familiares, nas amizades, no trabalho e em nossa interação com o mundo. O amor de Deus nos chama a tratar os outros com dignidade, a perdoar aqueles que nos ferem e a servir aqueles que mais precisam. Em um mundo marcado pela desigualdade, pela violência e pela divisão, o cristão é chamado a ser um agente de reconciliação, a viver em paz e a buscar a justiça com humildade e compaixão. Essa transformação não é algo que conseguimos fazer sozinhos. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver de acordo com o amor divino. Ele nos guia, nos fortalece e nos dá o poder necessário para viver essa vida de amor e serviço. Através do Espírito Santo, a vida de Cristo se torna real em nós e somos moldados à sua imagem. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Estes frutos são a evidência de que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas, nos transformando e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Portanto, viver a Trindade e o amor divino é um processo contínuo. Não é algo que alcançamos de uma vez, mas uma jornada de crescimento e transformação. A cada dia, somos desafiados a amar mais profundamente, a perdoar mais facilmente, a servir mais generosamente e a refletir mais plenamente o amor de Deus. Esse amor é o fundamento da nossa vida cristã e a razão pela qual existimos como igreja. Ele é o que nos une, nos fortalece e nos dá a esperança de que, através de Cristo, podemos fazer a diferença no mundo. Em resumo, o amor divino, refletido na Trindade, não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida em nossa experiência diária. É a base de nossa fé, a força que nos transforma e nos chama a viver em comunidade, em unidade e em serviço aos outros. Ao nos aproximarmos mais de Deus e ao permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, podemos ser testemunhas vivas desse amor, espalhando luz e esperança em um mundo que tanto precisa. Agora, se você foi tocado por essa mensagem e quer continuar acompanhando conteúdos que inspiram e edificam, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação ajuda a espalhar ainda mais o amor divino e a mensagem transformadora de Cristo. Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos fazer a diferença, vivendo o amor de Deus em nossas vidas e no mundo.